A Bíblia dedica alguns capítulos e até livros a mulheres que fizeram parte da história e da construção da cristandade. Mulheres fiéis que se destacaram pela dedicação e compromisso com Deus. Essas mulheres não eram perfeitas. Elas passaram por momentos difíceis, mas através da fé encontraram refúgio em Deus e as suas histórias são fonte de inspiração para todos nós. Podemos ler sobre mulheres fiéis na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Neste vídeo, conheceremos algumas das mulheres de fé mais notáveis da Bíblia. Comecemos por Eva, que dificilmente é lembrada quando se trata de falar sobre mulheres de fé na Bíblia. Na verdade, Eva, a primeira mulher criada por Deus, começou como exemplo de como a falta de fé pode levar a consequências desastrosas. Ela foi mencionada em Gênesis capítulo 2 e 3 como alguém que desobedeceu a Deus e levou seu marido a fazer o mesmo, resultando na queda da humanidade no pecado. Mas quando Deus pronunciou a maldição por causa do pecado, também anunciou a vinda de um Redentor através da mulher. E parece que ela acreditou fielmente nessa promessa, porque quando seus filhos homens nasceram, ela viu isso como um sinal do favor do Senhor. Talvez Eva esperasse que através de um de seus filhos essa promessa começasse a ser cumprida. E de fato aconteceu, porque Jesus Cristo veio da linhagem de seu filho Sete. Imediatamente vemos Sara, esposa de Abraão, que é outro exemplo de mulher de fé na Bíblia. É verdade que às vezes a sua fé ficou comprometida, como quando ela planejou que Abraão tivesse um filho com a sua serva Agar, ou mesmo quando ela riu incrédula ao anunciar que teria um filho depois dos 90 anos. Sara é citada na galeria dos heróis da fé como alguém que pela fé recebeu a virtude de conceber e dar luz além de sua idade, tendo fé naquele que lhe havia prometido um filho. A nora de Sara, de nome Rebeca, também era uma mulher de fé. Ela era uma jovem escolhida por Deus para ser a esposa de Isaque, filho de Abraão. Ela demonstrou a sua fé ao concordar em deixar sua casa e família para casar com um homem que nunca tinha visto antes, confiando que esta era a vontade de Deus. Depois veio Rebeca. Ela teve dificuldade para conceber. Ela esperou pacientemente em Deus por 20 anos e foi abençoada com os gêmeos Jacó e Esaú. E Jacó, por ser escolhido por Deus para dar continuação da linhagem que resultaria no nascimento de Jesus Cristo. Ele casou com duas irmãs escolhidas por Deus, de nomes Raquel e Lia, que também podem ser lembradas como mulheres de fé. Elas estavam longe de ser perfeitas. Raquel era amada de Jacó, mas era estéril, enquanto que Lia, embora menos atraente aos olhos de Jacó, foi abençoada por Deus com muitos filhos. Essas duas irmãs enfrentaram dificuldades e lutas no casamento, mas tiveram a fé em Deus. Raquel, apesar de sua esterilidade, continuou a orar e a acreditar que Deus a abençoaria com um filho, e finalmente teve José. Lia, por outro lado, continuou a depositar sua fé no Senhor, apesar do desdém do marido, e acabou gerando a linhagem através da qual o Messias veio ao mundo. Na verdade, na Bíblia, Raquel e Lia são mencionadas como as matriarcas de Israel. Depois vem a prostituta Raabe, que é outra mulher que podemos citar como grande exemplo de fé. Ela era uma mulher cananeia que morava em Jericó. Apesar de sua reputação, Raabe demonstrou grande fé ao ajudar os espiões enviados por Josué para explorar a cidade. Raabe escondeu os espiões em sua casa e os protegeu dos guardas do rei, em troca de poupá-la e também a sua família.
Durante a conquista de Jericó, essa mulher estrangeira confiou em Deus e, através de um ato de fé, deu um salto de coragem, resultando na salvação da sua própria vida e da sua família. Raabe também é mencionada na galeria dos heróis da fé, e sua história é um exemplo de como Deus pode usar pessoas inesperadas para cumprir seus propósitos. Outra grande mulher foi Ruth, que é lembrada por sua lealdade e amor por sua sogra Noemi e por sua confiança em Deus. Ao ficar viúva, deixou a terra natal e a família para acompanhar Noemi a Belém, onde encontrou um novo lar e um novo marido. Ela trabalhou arduamente para sustentar Noemi, e sua bondade e humildade chamaram a atenção de Boaz, parente da família de seu falecido marido. Tornou-se seu marido. Depois vemos a juíza do povo de Israel, de nome Débora, que foi uma líder, profetisa. Ela é considerada um exemplo de fé porque confiou em Deus e em sua sabedoria para guiar seu povo nos momentos mais difíceis. Débora demonstrou coragem ao acompanhar as tropas de Israel na batalha contra os cananeus, confiando na proteção e orientação de Deus. Além disso, ela demonstrou humildade e confiança em Deus, cantando um cântico de louvor a Ele, em vez de se gabar de sua própria liderança. A história de Débora nos lembra a importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias e buscando sua sabedoria para guiar novas ações e decisões. Outra grande mulher foi Ana, mãe do profeta Samuel. Ela orou fervorosamente por um filho durante anos, mesmo quando sua rival Penina a insultou por sua esterilidade. Mas finalmente Deus concedeu o desejo do seu coração e ela deu à luz ao profeta Samuel, que se tornou um dos grandes profetas de Israel. A oração de Ana é um exemplo para todos nós de como podemos confiar em Deus e pedir-lhe o que necessitamos. Ainda no Antigo Testamento, também podemos falar de Esther, que foi escolhida para ser rainha da Pérsia, quando o príncipe Amã planejou destruir todos os judeus. Ela corajosamente pediu ao rei que intercedesse em favor de seu povo. Ela sabia que, ao aproximar-se do rei sem convite, poderia custar-lhe a vida, mas confiou em Deus para protegê-la e usou a sua posição para salvar o seu povo. No Novo Testamento da Bíblia, podemos falar de Maria, a mãe de Jesus. Sem dúvida, Maria é exemplo de humildade e submissão à vontade de Deus. Ela aceitou com fé e coragem o chamado de Deus para ser mãe de Jesus e confiou plenamente na sua providência. No seu cântico de louvor, ela exaltou a grandeza de Deus e reconheceu a sua própria pequenez. Maria também foi uma figura importante durante o ministério terreno de Jesus, apoiando-o e acompanhando-o em sua jornada. Falemos também de Maria Madalena, que é outra mulher de fé. Maria Madalena tornou-se conhecida como uma discípula leal de Jesus e foi testemunha de sua ressurreição. Ela demonstrou fé inabalável em Jesus Cristo, seguindo-o em seus ensinamentos e sendo fiel a ele até o fim. Maria Madalena também teve coragem suficiente para ir ao túmulo de Jesus, mesmo depois de ele ter sido crucificado, quando muitos dos seus discípulos aparentemente tinham medo de fazê-lo. Assim, Maria Madalena é exemplo de fé e dedicação a Jesus e de coragem no testemunho da verdade. As irmãs Marta e Maria de Betânia, amigas de Jesus, também eram mulheres de fé, cada uma à sua maneira. Maria é especialmente lembrada por sua atitude de adoração e amor a Jesus. Ela ungiu os pés de Jesus com nardo puro, um ato que prenunciou a preparação de seu corpo para o sepultamento. Já Marta é lembrada pela disposição em servir ao próximo e pelo zelo no cuidado da casa e das necessidades dos hóspedes. Mas Marta nunca duvidou que Jesus era o Filho de Deus que viria ao mundo. Podemos também mencionar algumas mulheres menos conhecidas,
como Joana e Susana, que serviram ao Senhor Jesus com grande lealdade e ajudaram a sustentar o seu ministério terreno. Além disso, a Bíblia fala de mulheres anônimas, como a mulher cananeia que foi até Jesus pedindo ajuda para sua filha. Mesmo tendo sido inicialmente ignorada, ela perseverou e Jesus elogiou a sua grande fé e curou a sua filha. Ou podemos citar a mulher que sofreu um fluxo de sangue, que com muita fé recebeu um milagre do Senhor. Depois dessas mulheres, a história também conheceu Lídia, Lloyd, Eunice, Priscila e tantas outras que foram extremamente importantes para a propagação do Evangelho nos primeiros anos da igreja. Todas essas mulheres são apenas alguns exemplos de como Deus usa as mulheres em seu trabalho e as honra por sua fidelidade e devoção. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, essas mulheres de fé são modelos que nos encorajam a seguir a Deus de todo o coração e servi-lo com dedicação e sinceridade. Cada uma destas mulheres de fé enfrentou desafios e provações únicas, mas todas confiaram em Deus e foram recompensadas pela sua fé. Essas mulheres eram provas vivas de misericórdia e bondade do Senhor. Os seus exemplos também servem para lembretes de que devemos valorizar e respeitar as mulheres nas suas vidas, reconhecendo a sua importância e contribuição para a história da fé cristã. Se gostou deste vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com uma mulher de fé que você conhece. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém.